Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir a gravada. Estamos aí no quarto dia da nossa semana do autismo. Hoje faremos a live especializada em discutir, debater e responder perguntas a respeito do prognóstico. Se sobrar um tempinho, aí eu vou abrir para perguntas a respeito de todos os pontos que nós abordamos nesta semana, em relação à história, ao diagnóstico, ao tratamento e ao prognóstico. Esses últimos 3 pontos é o trabalho médico: diagnóstico, tratamento e prognóstico. Eu peço a quem já entrou que não esqueça de mandar o aviãozinho aqui, já vou fazer isso também. Mande para os primeiros 6 contatos que aparecerem. Chamem para participar da nossa live e curtir um pouquinho nossa conversa hoje, tá? Vamos encher novamente esta sala e debater um pouco mais sobre prognóstico no autismo. O que é prognóstico? O prognóstico se trata na função de prever ou estimar como vai ser o futuro daquela pessoa acometida por qualquer condição de saúde, a partir de dados gerais, a partir de dados já estudados. Então sabemos que, de uma forma geral, no TEA, o prognóstico é bem melhor quando se consegue um diagnóstico precoce e um tratamento da melhor forma possível, também precoce. Então, gente, em relação ao que a gente já estudou de história do autismo, diagnóstico do autismo, acesso ao tratamento, o que é que vocês acham no nosso cenário, Brasil, em relação ao mundo? O prognóstico é, em geral, bom ou ruim? Me falem. Apesar de óbvia, a resposta ser é ruim, doutor, em geral é ruim, a gente pôde ver que em relação às décadas de 80 melhorou um bocado, esse prognóstico melhorou um bocado. Alguns estudos americanos, e os americanos estudam bastante, pois se preocupam com a questão do autismo, diagnóstico, tratamento e custo do TEA. Eles viram que na década de 80, nos Estados Unidos, mais de 90% das pessoas com autismo estavam num nível cognitivo semelhante à deficiência intelectual. Ou seja, quase a totalidade dos autistas eram tratados como pessoas com deficiência intelectual. Apenas 50% chegavam a ter alguma função de linguagem adequada. Hoje, apenas 20% são averbais. Então a gente evoluiu muito. Vocês se lembram que na segunda-feira, na nossa aula de história, eu falei sobre a situação das crianças que eram mortas, o infanticídio das crianças com autismo. Hoje a gente evoluiu muito, a sociedade já evoluiu muito e dá suporte, se une para que essa criança tenha um melhor prognóstico. Então eu sou bem esperançoso, não com a situação atual, mas com as situações e os anos que hão de vir. Boa noite a quem já entrou. Comecei a falar com poucas pessoas. Já somos 31 pessoas nesta sala. Eu peço a você, sempre lembre de enviar esse aviãozinho aqui para os seus primeiros 6 contatos. Vamos chamar mais gente para falar sobre prognóstico, sobre o futuro da pessoa com TEA. É bem comum, e as mães sempre perguntam a respeito do futuro dessa criança, a respeito do grau. Então, muitas vezes a gente tem que ser sincero e aberto e não podemos falhar nessa parte em afirmar. Se a criança conseguir alcançar habilidades de comunicação até os 5 anos, isso é uma coisa arbitrária, 5 anos. A gente não vai se focar, doutor, tem 5 anos e 1 dia, então não vai conseguir. Mas os estudos foram feitos a partir dessa idade. Então, conseguindo boas habilidades de comunicação até os 5 anos, o prognóstico é melhor. Se tiver o QI, o quociente de inteligência, acima de 70 pontos, o prognóstico é melhor. Se a criança pôde ser diagnosticada precocemente
e ser incluída num tratamento específico e desenhado para desenvolver todas as suas habilidades cedo, o prognóstico é melhor. E não perder o acesso a esse tratamento, porque também não adianta começar cedo e parar. Começar e parar. Começar e parar. Isso aí mantém um prognóstico muito reservado. Então, se essa criança consegue fazer bons tratamentos, consegue sim evoluir e chegar a um ponto, o que ocorre em 10 a 15% das pessoas com autismo de grau leve, chegar a um ponto de ser considerado sem possibilidade de diagnóstico do autismo. Quer dizer que ele saiu do espectro? Muitas pessoas perguntam, é possível sair do espectro? Gente, o espectro não é um cômodo ou uma caixa que se entra e se sai. Não. Mas você, como eu falei, atenua muitos sintomas, muitos sinais, a ponto de serem imperceptíveis, tá? A ponto de deixar a criança já adolescente ou adulta, com autonomia, com funcionalidade, exercendo sua parcela de contribuição na sociedade. Então, o objetivo do diagnóstico precoce, daqueles sinais, aquelas crianças com quadros leves, é dar o melhor tratamento o mais cedo possível e assim possibilitar que chegue a ser um adulto funcional e independente. E aí sim também constituir família, porque não? Alguns pacientes com TEA nos países desenvolvidos conseguem se casar e ter filhos, certo? Outras perguntas que vêm depois de iniciar o tratamento, como saber se a intervenção está fazendo efeito? Isso tem extrema importância em relação ao prognóstico. Começou o tratamento, mas está dando certo, está fazendo efeito? Mencionamos isso ontem. É necessário, além da avaliação dos pais, a percepção subjetiva que os pais, começou, está realmente melhorando, ter uma avaliação estruturada. No caso do ABA, a melhor avaliação é o VB-MAP, VB-MAPP. Isso é feito nas clínicas especializadas por uma pessoa habilitada na avaliação e transformada em uma escala gráfica. E aí a gente vê se a criança está evoluindo, se está adquirindo todas as habilidades esperadas naquele intervalo de tempo que deve ser passado à família. Esperamos que ela passe desse ponto a esse ponto superior em tanto tempo. Então, é um trabalho focado em objetivos e a família deve saber. E esse VB-MAP deve ser repetido periodicamente. A aquisição de habilidades contínuas, em saltos, vai demonstrar que a criança está melhorando. Sendo ela grave, pode ser atenuada até um nível moderado, pode também ser atenuada até um nível, inclusive, mais leve. Foi uma das perguntas que as mães me fizeram no story, se podia sair de grave para moderado, de moderado para leve. Pode sim, gente. E a mesma coisa pode acontecer ao contrário, de leve para moderado, de moderado para grave. Depende do potencial daquela criança. Então, se é uma criança que tem o potencial de evoluir muito bem, não é um TEA sindrômico, gravemente comprometido, não é um TEA decorrente de uma síndrome de Angelman ou uma síndrome de Prader-Willi, ou um TEA que tenha epilepsia, porque a epilepsia faz com que o prognóstico se deteriore. Então, uma criança que foi diagnosticada precocemente, repito, e teve acesso às terapias de forma contínua e da melhor qualidade, pode ser atenuada e chegar aí sim a ter uma vida funcional, com habilidades bem próximas a uma pessoa sem o autismo, mas nunca vai deixar de ter o diagnóstico do TEA, nunca vai sair do espectro, nem nunca vai ser curada, como muitas vezes a gente vê aí alguns charlatões vendendo a cura de uma condição que é vitalícia, para toda a vida, certo? Mandem, por favor, suas perguntas para esse quadradinho aqui, próximo dos comentários, que aí fica mais fácil da gente debater. Eu vou puxar uma para ficar mais dinâmica a nossa conversa. Vamos ver. O pessoal só falou em relação...
Bom, uma que tem relação com o nosso tema hoje, prognóstico. Uma seguidora perguntou, toda criança autista tem convulsão? Não, nem toda criança. Mas alguns estudos revelam que é mais provável convulsões se desenvolverem e ter epilepsia no final da adolescência, mais provável, mas há crianças que têm bem cedo, desde cedo, o TEA e epilepsia. E a convulsão está muito relacionada à queda no potencial do prognóstico. Então, aquelas crianças com autismo que têm epilepsia não controlada, inclusive, têm o pior prognóstico. Outra perguntinha. Como saber se as terapias estão funcionando? Respondi. Instrumentos padronizados de avaliação, testemunho subjetivo dos pais. Os pais falam, tá melhor, não tá melhor. Quanto tempo de terapias até ficar bom? Tem alta? Ótima pergunta. Veja, não dá para determinar quanto tempo. Claro que aquela criança que tem um potencial de boa evolução, um TEA mais leve, pode sim ter um tempo mais breve de terapias. O melhor cenário é uma reabilitação completa antes da puberdade, seria isso o mais adequado. Mas claro que aquela criança que tem um prejuízo cognitivo maior, epilepsias ou um TEA sindrômico pode, infelizmente, nunca ter alta de todas as terapias. Ela pode sim ter uma redução daquela carga horária intensiva do ABA que mencionamos ontem, de 40 horas, ser reduzida ou redistribuída para um outro tipo de estimulação que faça mais sentido àqueles pacientes com TEA na adolescência e na vida adulta. Inclusive, na adolescência, começa a ter uma grande dificuldade de suporte. Algumas mães lamentam, vêm até mim, doutor, está faltando um médico para adolescente com TEA. Isso eu sei, eu reconheço que é muito difícil acompanhar a pessoa com autismo na adolescência. Por quê? Porque começam a se somar muitas comorbidades. Então, é mais frequente ter comorbidades como TDAH, como transtorno opositor desafiador, o TOD, comorbidades ansiosas, comorbidades depressivas, síndrome de Tourette, TOC e tantas outras comorbidades psiquiátricas que fica difícil a um só médico manejar, principalmente quando a criança já não teve um bom acesso às terapias anteriormente. Então, é muito triste. E a vida adulta, não há estudos de prognóstico no TEA na vida adulta, só até o adulto jovem, ali por volta de 20 a 25 anos. Depois disso, vida adulta, tardia e envelhecimento, infelizmente não há estudos. A gente não tem como fazer prognósticos mais à frente do que isso. Nosso prognóstico, nosso horizonte de prognóstico, principalmente do neurologista infantil, seria até a puberdade e nos primeiros anos de adolescência. Ficaria melhor para fazer o prognóstico. Outra pergunta excelente. Doutor, os pais podem ou devem ter acesso ao teste FIB-MAP aplicado pela clínica? Com certeza, deve ser solicitado esse teste. Se a clínica não aplicar, você pode solicitar a terceiros e periodicamente fazer o FIB-MAP. Quem dá alta das terapias? Neuro ou terapeuta? Veja, o neuro tem a responsabilidade de fazer o diagnóstico, traçar as melhores terapias, mas ele não aplica a terapia. A gente tem que respeitar a autonomia do profissional de terapia, seja ele terapeuta ocupacional, fonoterapeuta, psicóloga, psicoterapeuta, psicopedagoga. Então, eles podem ter um melhor tirocínio para dar essa alta. Então, não custa nada informar o neuro, a fono pode fazer uma cartinha ou até transmitir aos pais que está dando alta porque desenvolveu todas as habilidades necessárias para aquela idade. Pode fazer reavaliações periódicas, tá? E aí o neuro respeita e já tira do lado aquela necessidade de fono. A não ser que a família discorde dessa alta ou o neuro realmente veja que está precisando de uma nova intervenção, aí se recomenda reiniciar a terapia.
Então, é um trabalho que deve ser conjunto, por mais difícil que pareça, porque nem sempre os médicos estão inseridos nas clínicas de reabilitação e até mais difícil nas escolas. Outra pergunta de uma seguidora que está aí na tela para vocês. Criança que nunca teve convulsão pode desenvolver? Pode, em algum momento da vida, pode ocorrer. Claro que quanto mais tarde, menos provável, mas no caso do TEA é mais possível na adolescência, tá? Deixa-me ver outra pergunta interessante. Qual a idade ideal para avaliação neuropsicopedagógica? Veja, aí uma grande palavra. A gente faz avaliações neuropsicológicas ou psicopedagógicas. Claro que tem alguns profissionais que se auto-intitulam neuropsicopedagogos, mas a avaliação neuropsicológica pode ser realizada a partir de 3 anos, dependendo da situação. Há casos e casos. E é de bom tom que se repita periodicamente, porque pode ter um aumento das habilidades vistas nessa avaliação ou até mesmo uma redução dessas habilidades. Boa, vou começar a sortear as perguntas e vocês têm todo o direito de perguntar, já que não está surgindo muita pergunta a respeito de prognóstico, a respeito do diagnóstico, história e tratamento do TEA. A seguinte pergunta foi feita: por que o autismo não é considerado doença se tem CID? Veja, o termo CID é Classificação Internacional de Doenças. Foi o jeito que se viu de categorizar todas as condições de saúde. Existe até mesmo CID para criança saudável. E criança saudável não é doença, mas tem o CID que é o Z001. Você pode procurar lá no manual. E tem muito debate a respeito se é doença, se é uma condição, se é um transtorno, se é apenas um jeito de ser. Claro, as terminologias são variadas, principalmente com esses novos movimentos do anticapacitismo. Mas se você não quer chamar de doença, não use o termo tratamento. Né? Se você pode usar condição, aí você usa o termo intervenção, tá? Mas não muda a situação da criança que está precisando de ajuda no mundo, né? Dependendo da palavrinha que você usa. Outra seguidora perguntou: eu queria saber se tem uma avaliação neuropsicológica já pronta com o resultado. Será que isso consigo fechar com o pediatra? Ajuda, se houver algumas avaliações ou relatórios escolares ou relatórios de fono, vai ajudar no diagnóstico. Claro que tem que ter aquelas duas características. Tem que ser cavada durante a avaliação com o médico, sinais que indiquem dificuldades, déficits e distúrbios de comunicação e interação social, além de interesses restritos e repetitivos. Às vezes, os pais não percebem que a criança tem uma dificuldade de interação, porque interage mais com eles, principalmente nessa época de isolamento, né, e de afastamento, distanciamento físico. A criança está interagindo mais com os pais. Quando é colocada perto de outras crianças, não interage. Só interage com crianças maiores, que até as maiores buscam oferecer e cuidar da criança menor. Mas a criancinha não está interagindo com crianças da mesma idade. Então já é um déficit de interação. Tá? Então tem que ser visto se esse relatório pontua essas duas situações. Doutor, existe cura para crianças com convulsões, com crise constante? Veja, tem que se buscar a cura. A gente encontra casos que infelizmente não há cura, mas a gente busca qualidade de vida, evitar internações, evitar que essa criança piore. Tá? Tem casos e casos. A possibilidade de cura em algumas formas de epilepsia, mas nem todas. E aí tem que avaliar a situação que você está mencionando. Como melhorar o sono da noite? Você vai adotar rotinas e tratamentos não medicamentosos. Atividade física, melhor alimentação, melhorar a estimulação dessa criança durante o dia,
a partir do horário do jantar, já diminuir o ritmo de interação, de estimulação, começar a diminuir também a luminosidade da casa, para ver se a criança melhora espontaneamente. Isso tem que ser feito de uma forma de rotina, por dias e dias e dias e dias, antes de se tentar uma medicação, tá? Outra seguidora: meu filho é seu paciente, tem autismo leve, tem 3 anos e 6 meses. Ele não compreende os comandos simples com as terapias. O senhor acha que ele vai melhorar? Veja, eu não estou recordando qual é o paciente que você está se referindo. Ele teve o diagnóstico de leve, mas não está tendo uma boa evolução como um leve, né? Não está atendendo alguns comandos simples com 3 aninhos e meio. Mas eu tenho a esperança, gente, eu tenho sempre muita esperança, vendo como evoluiu o prognóstico. Eu falei no início dessa live que na década de 80, antes do ABA, 90% das pessoas com autismo eram institucionalizadas em hospícios, né, antes do movimento antimanicomial, e eram consideradas como portadores, como pessoas com deficiência intelectual, como antigamente falado como retardo mental, né? E em 2 décadas vimos o quanto progrediu a ponto de chegarmos a ter 10 a 15% das pessoas praticamente sem sinais clínicos evidentes para se dar o diagnóstico. Não seria uma cura, tá? Mas seria uma atenuação a ponto de ser bem parecido com a pessoa sem autismo, tá? Outra pessoa está pedindo aqui: doutor, fale sobre o uso da cannabis. Vamos falar amanhã sobre o que vem pela frente. O que está sendo debatido, o que está sendo pesquisado em relação ao TEA e o uso da cannabis, do canabidiol e de outros fitocannabinoides, tá no meio desse debate. Outra pessoa colocou: o termo doença vem carregado de muito preconceito e o autista, com as devidas intervenções, pode ter um desempenho acima da média populacional em determinadas áreas. Perfeito, perfeito, bem colocado. Então, por isso que hoje a gente admite o termo transtorno, né? Transtorno do espectro do autismo. Muitas outras pessoas colocam como condição do espectro do autismo. Mas, enfim, tem que ter o CID. Infelizmente, está dentro do CID. E é bom a pessoa reconhecer que tem necessidade de ajuda. Agora, tem pessoas com autismo que têm realmente grandes habilidades e as terapias devem focar em desenvolver essas habilidades matemáticas, visoespaciais, de memória, inclusive habilidades de linguagem. Apesar de ter uma dificuldade de comunicação, alguns conseguem aprender com mais facilidade línguas estrangeiras, memorizar trechos de poemas, poesias, músicas, tem muita memória musical, ouvido absoluto. Então, o foco é desenvolver essas habilidades já notáveis e fazer com que aquelas que estão mais defasadas também cheguem a esse mesmo patamar que a outra já está. E em relação à vida e trabalho, que também está inserido nesse termo do prognóstico, algumas empresas até buscam, principalmente as empresas de computação e informática, pessoas com autismo, com essas habilidades, porque eles são muito focados, conseguem se manter no trabalho por mais tempo, não estão preocupados em retornar a casa até aquela atividade ser finalizada. E muitos presidentes de grandes empresas buscam esse tipo de pessoa com autismo leve, que possa trabalhar e desenvolver essa atividade na área de interesse dele. Outra pergunta: uma criança com TEA, epilepsia e alguma síndrome genética tem chance de um bom prognóstico? Uma chance muito reduzida. Infelizmente, esse aí é um prognóstico um pouco mais reservado, um prognóstico ruim. Com tantas comorbidades, é um prognóstico mais ruim. Mas a gente se empenha para que se melhore, sempre. Não tem o que ser... não tem como se desviar. Entrou-se no caminho de estimulação, tem que se ir em frente e ter esse norte, essa esperança de se melhorar. Até onde a criança vai, eu não sei. Agora a gente vai ter que delimitar degraus, né? Passo a passo. Não adianta a família estar preocupada se a criança vai fazer uma faculdade,
que a criança precisa começar a falar, precisa ser alfabetizada. Vamos nos alegrar com as pequenas conquistas, com as conquistas diárias, e aí sim a gente pode vislumbrar um prognóstico a muito longo prazo. Li que as pessoas com TEA vivem em média 36 anos. Essa média é real? Não, de forma nenhuma. Veja, a mortalidade entre pessoas com TEA é realmente um pouco mais elevada do que a população geral. Mas se atribui isso à epilepsia. Então, porque a epilepsia pode deflagrar algum evento que leve à morte súbita durante a crise epilética. Mas não é por causa do autismo em si, do TEA. Tá? Inclusive existem pessoas com TEA que já estão idosas, embora tenham poucos estudos a respeito do prognóstico na vida, na velhice. Mas você tem a doutora Temple Grandin, que já tem mais de 60 anos, está aí ainda debatendo. Tem o primeiro paciente do Léo Kanner, o Donald Triplett, que eu falei para vocês na primeira aula, que está com quase ou mais de 90 anos, funcional, trabalhou e gosta muito de viajar pelo mundo. Então não é uma média tão baixa quanto essa. A gente pode falar que é um pouco menor do que a população em geral. Então, se em um país como o Brasil a média está em torno de 69 anos, a média de vida dos autismos pode estar ao redor, um pouquinho abaixo de 69. Tá? Todas as crianças com TEA têm hiperfoco? Infelizmente não. O hiperfoco faz parte daqueles comportamentos restritos e repetitivos. Às vezes a criança com TEA não tem o hiperfoco para atividade cognitiva, para a intelectualidade, mas tem um hiperfoco em autoagressão, um hiperfoco em automutilação, tá? Então não é um hiperfoco positivo esse. Perfeito, deixa-me ver se tem mais perguntas para a gente debater aqui em relação a prognóstico. Aqui em Pernambuco tem intervenções evoluídas a ponto de realmente ajudarem no desenvolvimento? Tem sim. E não é desculpa se eu estou no Nordeste, não é desculpa se eu estou no Norte, se eu estou dentro do interiorzão do Brasil que não vou ter acesso à intervenção. Claro que a intervenção presencial é de maior eficácia, mas como eu falei ontem, se você não tem intervenção, não se pode ficar de braços cruzados. E se investe na pessoa. Em relação ao autismo, o que se conseguiu de evolução foi devido às associações de pais e amigos de crianças com autismo. Então não se esperou uma iniciativa individual de outra pessoa que não estava inserida nesse contexto. A gente tem a AMA, a Autism Speaks e tantas outras associações, como até aqui em Pernambuco, associações de mães guerreiras, associações de mães de anjos, que isso, a partir da união de todos esses interessados, se consegue ter intervenções bem sofisticadas e proporcionar aquelas pessoas que estão ali inseridas nesse contexto e até ampliar para quem ainda não tem essa intervenção. Claro que com muita dificuldade, a gente sabe, não é fácil. Na quarta-feira que vem eu vou conversar com Nayane Nogueira, que tem uma ONG, ela é uma das gestoras da ONG Mães Guerreiras, e a gente vai falar um pouquinho dessa dificuldade, como fazer com que a melhor forma de tratamento possa chegar àquela criança que não tem condições de bancar. Mas tem intervenções tão boas como a que é aplicada em São Paulo e tão boas como a que tem nos Estados Unidos. É só procurar e caso não se tenha acesso em termos financeiros, porque realmente são muito caras, se capacitar. A família pode se capacitar e ter o início de uma intervenção mais barata, mas com tão boa qualidade, porque não tem nenhum vínculo maior do que mãe e filho, filho e pai, Não estou dizendo que a mãe tem que ser terapeuta, tem que se formar em psicopedagogia ou fonoterapia, não, mas é bom que ela conheça, até porque precisa saber se as intervenções estão sendo aplicadas de forma correta, se está dando certo.
Então, aqui em Pernambuco tem acesso sim. Com quantos anos é possível identificar o TDAH? Veja, o TDAH é uma das comorbidades no TEA. Pode ser identificado bem cedo e é bom que se identifique antes dos 6 anos, a partir dos relatos de perdas sociais e perdas escolares devido à inquietação, à hiperatividade, ou aquela criança que teve algum dos sinais do autismo resolvidos, mas que não consegue evoluir devido à inquietação, à hiperatividade, à impulsividade e à desatenção. Então, fazer esse diagnóstico tão logo se suspeite do TDAH. E existem ferramentas que podem ser aplicadas para esse diagnóstico. Isso aí seria tema para uma outra semana, quem sabe, já amadurecendo aqui, uma semana do TDAH. Vamos ver. Quais os direitos da pessoa com autismo e onde buscar? Muito bem. Tivemos ontem uma menção à questão do direito ao tratamento. Então, quem não pôde ver a live de ontem está no meu IGTV. E também gravei com o Dr. Franklin Façanha uma live semana passada sobre os direitos do paciente com TEA. Está lá no perfil do Dr. Franklin Façanha, advogado. Então, vai lá procurar para a gente não ser repetitivo, porque o Instagram dá tão pouco tempo para a gente falar. Muitas perguntas, gente. Vamos ver se eu consigo achar uma de prognóstico. Boa tarde. Como podemos identificar o autismo em uma criança de 3 anos que só fica em casa? Tem que ter aqueles dois sinais: dificuldades, déficits na comunicação e na interação social, além de comportamentos restritos e repetitivos. Pode ter um transtorno de processamento sensorial que ajude a coroar o diagnóstico? Pode. Uma seletividade alimentar, uma marcha digitígrada, estereotipias, flappings, tá? Pode ter transtorno do sono. Isso aí ajuda a coroar o diagnóstico, mas tem que ter esses dois principais sinais que eu falei na live da terça-feira sobre diagnóstico. Doutor, fale sobre a seletividade alimentar. Então, é um transtorno muito comum na criança com autismo, onde ela se detém apenas em uma forma de alimentação, com um cardápio muito monótono. A gente vê crianças que só querem comer carboidratos, ou então só querem comer alimentos brancos e amarelos, alimentos claros, ou então rejeitam outros nutrientes ou outros alimentos. E é um transtorno muito difícil de lidar, muito difícil de lidar. Muitas vezes tendo que englobar toda uma equipe multiprofissional para o tratamento da seletividade alimentar, onde vai entrar a profissional de integração sensorial, fono, nutricionista, psicóloga para ensinar para aquela criança que aquilo é bom, né, todo aquele trabalho. Pode entrar uma psicopedagoga para trabalhar a questão escolar em relação ao alimento. Pode entrar também até uma nutricionista e um médico gastroenterologista. Então, realmente é um dos transtornos mais difíceis quando está associado ao TEA de se lidar. Existem alimentos que podem ajudar no sono à noite? De dia dorme bem. Existem alguns alimentos que você deve evitar, principalmente aqueles com poder estimulante, com cafeína, com chocolate, com achocolatados, refrigerantes, altas doses de carboidratos, tá? Açúcares simples. E tem alguns alimentos que aumentam o nível de triptofano e serotonina, como manga, kiwi, a própria bananinha, alguns chás calmantes podem ser dados e ajuda a melhorar o padrão de sono. Muito bom, gente. Doutor, tem uma semana que descobri que minha filha de 2 anos tem espectro do autismo. Já entrei com fono. Tem a continuação dessa pergunta que a mãe colocou.
TO. E quais posso incluir? Não fala, tenta palavras curtas quando quer. Perfeito, veja, falei ontem. Você tá com dificuldade de achar o tratamento completo, global, integrado, intensivo, começou fono, TO. Você deve procurar incluir psicólogo, especialista em aba, psicopedagogo, também com noções de aba e de TIT. A fono tem que saber trabalhar o PEX e o prompt, integração sensorial, psicomotricista. São pelo menos de 6 a 7 profissionais que vão fazer intervenções em clínicas especializadas e deve também ter um acompanhamento escolar. Infelizmente, nessa época não possível, mas tão logo possível e seguro, buscar esse acompanhamento escolar com um AT acompanhando sua criança na escola e também estimulação em casa. Então, os pais podem se preparar e devem se preparar para a estimulação em casa. Se você tem dificuldade de incluir, tem realmente recursos mais escassos, tem que se investir de uma forma mais racional, invista em você. Faça cursos, existem até cursos gratuitos na internet, em muitas páginas de pessoas que lidam com o autismo. E também livro, que é o melhor custo-benefício. Leia, consuma, peça para que o médico da sua filha indique alguma literatura. Eu mesmo, no meu feed, já indiquei 9 livros ali, 9 livros que vão ajudar os pais a poder se conduzir nessa jornada tão difícil. Muito obrigado, gente, pelas perguntas, tá ótimo. A gente está fazendo um resumão de tudo. Uma criança com TEA nível 2, com estímulos precoces, no futuro, é certeza de ter uma vida normal? Veja, a gente está usando tantos termos aí inapropriados, incertos, né? Pedindo certeza, normal, no futuro. Infelizmente, a gente não tem certeza de nada, apenas da morte e para quem acredita que Deus é bom. 2 certezas, né? Para quem acredita em Deus, a morte e que Deus é bom. Agora, não temos certeza que vai melhorar. Agora, a gente sabe que é grande a possibilidade, é grande a chance dessa criança melhorar, atenuar-se os sintomas, os sinais e poder ter uma vida funcional desde que consiga o diagnóstico precoce e as melhores intervenções. Pode sair do nível moderado para o nível leve? Pode. E o contrário também pode acontecer se não tiver acesso a esse tratamento. Pode sair do moderado para o grave. Também depende do potencial daquela criança. Novamente eu falo, se for uma criança que tem um potencial de boa evolução, ou seja, é um autismo não sindrômico, sem epilepsia, você não vê que não foi nenhuma outra causa grave que está causando esse autismo. A gente fala que as causas indefinidas, né, ou multifatoriais ou poligênicas. Então a possibilidade de boa evolução é grande. A gente sempre fala em possibilidades, a gente trabalha para que isso ocorra. Outra pergunta aqui de uma seguidora. Ela fala de uma criança de 2 anos e 9 meses que tem dificuldade de socializar, mas não tem comportamento repetitivo. Pode ser autismo? Pode ser. Tem um único fator que foi identificado. Na consulta, a gente tem que cavar, fazer várias perguntas em relação a déficit comunicativos ou comportamento repetitivo. Às vezes a mãe não percebe, mas pode ser um comportamento repetitivo, a emissão de sonzinhos à noite. E estalos, tiques, né? Balançar a cabecinha. A gente chama de jactate, quando a criança está dormindo e está se autoninando, balançando a cabecinha. Isso é um comportamento repetitivo. Ou então a criança só quer comer numa única posição da mesa, numa única cadeira, de um único jeito, de uma única forma, com a única pessoa. Tem que ser aquele ritual. Senão ela se descompensa, se desorganiza. Então pode ser um comportamento repetitivo. Se você achou um sintoma, um sinal, vale a pena, né, fazer uma avaliação especializada para ver se tem outros sinais. Quanto tempo de terapia podemos ter um prognóstico melhor? Como eu falei, gente, isso aí é muito indefinido. A gente não sabe quanto tempo. Claro que a criança que é mais leve, que foi diagnosticada precocemente, que não tem comorbidades, que não tem epilepsia, vai realizar menos tempo de terapia. Mas a gente fala em anos.
ainda fala em anos. Mas aquela criança que tem um potencial genético para um transtorno mais grave, um autismo sindrômico, uma deficiência intelectual ou epilepsia, vai passar muito mais tempo, talvez a vida toda, em terapias. Então não tem como a gente determinar de início quanto tempo vai ser a terapia. Não é um tratamento como uma pneumonia que você passa um antibiótico de 7 ou 10 dias e realmente se espera o melhor resultado. Meu filho hoje não tem características. Às vezes eu penso que não é autismo. Isso é possível? É possível, tá? Mas o diagnóstico inicial foi do TEA. É muito mais difícil você, agora depois que está sem sintomas, saber o que foi encontrado ali. Então, pode ter sido um TEA, pode não ter sido um TEA, mas o tratamento foi feito para quê? Foi para TEA e melhorou? Então, possivelmente é o TEA. Algum esporte é visto como um potencial para o desenvolvimento? Veja, atividade física e esportiva é um excelente tratamento. Tem que fazer, porque favorece o bom desenvolvimento e a neuroplasticidade. Eu já adianto para vocês que dia 28, vou fazer uma live com o Cadu Lins, o coordenador do Instituto Movimento, que está abrindo um novo projeto, que é o Instituto do Autismo, aqui na nossa cidade, muito focado em atividade física. Claro que ele faz todo o tratamento completo, né, com aba, com todas as especificidades, mas ele tem uma formação de base, um background em educação física e psicomotricidade. Então vai ser uma forma de focar também o tratamento em esporte, que é uma necessidade da criança, de todas as crianças, e ajuda muito no tratamento do TEA. Então, esporte, alimentação, sono, isso aí é básico. É passado desde a época do Hipócrates, desde a época do pai da medicina. Em quanto tempo de terapia já deve ser possível ver melhora do quadro? Veja, criança que tem um bom potencial, TEA leve, você vê logo nos primeiros meses. Eu sempre peço para fazer reavaliações trimestrais, tá? E sempre acompanhado dos relatórios dos terapeutas, ou, se possível, do próprio VIB-MAP trimestral. Então a gente já vê o quanto essa criança está evoluindo e para onde ela está indo. Você já pode calibrar um pouco mais seu prognóstico. Se ela passou por pouco tempo de terapia e está com uma franca evolução, possivelmente ela está numa faixa mais leve do TEA. Agora, crianças que fazem terapias por meses, anos e anos e não demonstram todo aquele potencial esperado, então possivelmente estão na faixa mais grave. Então, até a resposta às terapias nos ajuda a dar um prognóstico. Animais ajudam no tratamento? Ajudam. A parte de criar bichos de estimação faz parte do enriquecimento do ambiente, porque a criança em casa deve ter um ambiente rico. Ecoterapia é uma das formas também de ajudar no tratamento. Claro que não é o tratamento de primeira linha. Não se deve deixar o tempo de inserção no ABA para fazer a ecoterapia. Seria uma modalidade de estimulação um pouco mais adiante, quando a criança já está com instrumentos e habilidades bem desenvolvidas em partes básicas do seu comportamento para poder encarar uma ecoterapia. Ou então em crianças que precisam realmente trabalhar um pouco mais do equilíbrio, do tônus, aí você pode indicar precocemente. E tem também a terapia com cães, que também tem seu espaço no tratamento. Perfeito, estou adorando o tipo de perguntas. Veja, eu tenho que avisar, passamos uma semana conversando. No final dessa semana, provavelmente vocês vão ter quase 5 horas de conteúdo no meu Instagram, no meu perfil. Claro, a gente não consegue nunca esgotar o tempo, porque existe até congressos falando só de uma forma de terapia. Congressos só de aba. Congressos apenas da parte genética envolvida com o autismo. Não dá para a gente esgotar.
mas vou ficar fazendo esse trabalho enquanto puder, né, durante todo esse ano, e vou abrindo espaço para as perguntas mais frequentes, poder responder nos meus stories, posso responder nos comentários, tá? Isso aqui eu disponibilizo de graça para vocês. E isso também é trabalho médico, é uma forma de atuar na psicoeducação do meu paciente. Essa pergunta já foi sobre o tempo de vida. Sinto falta das terapias para adolescentes, exatamente. A questão do adolescente com TEA devido às comorbidades é algo muito mais difícil de lidar, entendeu? Quando chega com transtornos comportamentais mais graves, depressão, pensamento suicida, eu particularmente peço sempre ajuda aos psiquiatras da infância e adolescência. Até mesmo pacientes com comportamento sexual de risco, acaso dessa forma, ou pacientes que já estão na faixa de abuso sexual, ou se permitiu abuso ou abusando. Então, não dá para eu conduzir o caso sozinho e tenho sempre que pedir ajuda aos psiquiatras da adolescência. Faz parte da gente ser sincero e saber qual é o nosso limite. Eu tenho mais experiência e prezo pelo diagnóstico precoce. Então, mais experiência numa faixa etária menor. Quando chega na faixa de adolescente, eu tenho que contar com a ajuda de outros médicos para conduzir certos casos. Perfeito. O senhor já teve pacientes que saíram do severo para leve? Em quanto tempo acontece essa evolução? Veja, já tive sim pacientes que eu considerava bem graves, fora do horizonte de tratamento. Chegou no consultório assim, eu botei a mão na cabeça e teve uma resposta muito boa, muito boa. Vários pacientes. Eu aqui estou me lembrando particularmente de uma pré-adolescente que eu contei com a ajuda do meu amigo Wagner Ganzaroli. Ele era um fono, especialista em Denver. E não estou falando o nome da paciente, então não é constrangimento para ninguém, mas ajudou muito. Essa menina melhorou bastante. Saiu realmente do severo para o leve. Tem casos que são severos e assim permanece a vida toda, infelizmente. E tem casos leves, que a gente tem o pecado de falar ao pai que é leve, mas recebe um diagnóstico e só aparece 4 anos depois, sem intervenção alguma, já bem grave, gente. Então vocês têm que ter noção desse conceito de espectro e o trânsito ao longo do espectro, caso não se faça nada, ou o bom trânsito que é de se permanecer leve e atenuado, caso se tenha acesso a boas terapias. Então está dentro do nosso tema prognóstico. Outra situação. Meu neto tem 3 anos, não fala nada, o médico não dá o laudo, só diz que ele é autista. Ele é grave? A classificação entre leve, moderado e grave é de acordo com a necessidade de suporte de acordo com o CID, com o DSM. Então, aquela criança que precisa de muito suporte, ela é grave. Aquela que precisa de pouco suporte, leve. E tem o intermediário. Uma criança de 3 anos precisa sempre de suporte. Você não vai deixar uma criança desacompanhada. Mas em relação a outras crianças com autismo de 3 anos, de quanto suporte realmente ela precisa? Isso é uma classificação qualitativa, não tem um score, entendeu? Vai depender do quanto de suporte é necessário. Não sei a situação do seu neto, mas não tem como dizer que é grave a partir desses dados que são poucos nessa caixinha de pergunta. Necessário uma avaliação mais específica. Outra pergunta. Lambert, esse aqui eu já respondi no Stories. Outra pergunta. Meu filho toma risperidona, que é um dos tratamentos medicamentosos de primeira linha.
desde, mas não está fazendo tanto efeito. Existe outra medicação? Existem outras medicações. Agora, antes de se optar pela troca da medicação, deve-se ver se a criança está bem inserida nas terapias, porque terapia, se você comparar apenas terapia e apenas medicação, a terapia tem muito melhor efeito. A terapia tem muito melhor efeito do que só a medicação. Então, se for entrar com medicação, saber se a criança está bem inserida no esquema de terapias. E se persistir, vendo se a dose está adequada do risperidona, pode fazer uma nova titulação, ou para mais ou para menos. E existem outras medicações, tá? Na linha dos antipsicóticos atípicos. Tem o aripiprazol, tem a olanzapina, quetiapina, tem os antipsicóticos mais antigos, que é o Neuleptil, Neosine, Aldol, inclusive. Tem antidepressivos, não está errado se a criança tiver uma ansiedade extrema, a ponto de ser comorbidade necessário medicar. Então, existem outras medicações, tem que ser avaliado caso a caso. Outra situação. Minha filha é epilética e continua com crises com medicamento. É normal? Não, não é normal, gente. Quando vocês perguntam é normal, o normal é aquilo que é habitual. O habitual é não ter crises com a medicação. Então, crise com medicação não é normal, é uma coisa que deve ser corrigida, tentar se controlar. Necessário avaliação. Outra pergunta. Minha filha, 3 anos, tem TEA, não sabe ouvir o não, fica agressiva, batendo nela. É caso de medicação? Quem vai falar se é caso de medicação é o quanto a família tem dificuldade de lidar com aquele tipo de comportamento. Então, se não dá para manejar esse tipo de comportamento de agressividade, de autoagressão, de heteroagressão, né, precisa ser avaliado e possivelmente, como a senhora está escrevendo e pedindo ajuda, eu, da minha parte, entraria com medicação. Acho que seria benéfico desde que esteja já fazendo as terapias. Como eu falei, não adianta só medicar sem estar em terapias. Só medicar, você vai ter a tendência de sempre estar aumentando o remédio, aumentando o remédio e só ter efeito colateral. Outra situação, dificuldade na alimentação, som de aquele quando recebe comando ou se irrita na fala agressivo. São características de uma possível criança com autismo. Não terminou a pergunta, mas entendi. Pronto. Tem outras perguntas em relação a meu regresso ao mestre Vitalino. Veja, quem é seguidor e meu paciente do mestre Vitalino, estou indo todas as terças-feiras à tarde. Agora não está havendo marcação. Eu vou lá para atendimentos de urgência. Situações que a criança está descontrolada, descompensada. Pelo quadro de pandemia, o meu laboratório foi fechado, transformado na enfermaria de Covid e eu estou atendendo na clínica oncológica. Então eu fico na clínica oncológica todas as terças à tarde. Me procure lá na oncologia e eu vejo no que posso te ajudar. Ok, pessoal. Veja, hoje eu me preveni e trouxe um cronômetro. Estamos em 54 minutos, 6 minutos finais. Eu quero agradecer a todos vocês. Amanhã eu vou falar um pouco sobre o futuro das pesquisas em TEA, o que vem pela frente. Não na parte de medicina translacional, não vou pegar nenhum artigo que foi testado em rato e passar para criança, mas evidências que estão se ficando mais robustas em relação a algumas medicações e algumas intervenções. Conto com a participação de vocês. Essa live vai ficar gravada no meu IGTV. Qualquer pergunta mais, me manda um direct, um DM, que assim que possível posso responder. Boa noite, até mais. Eu queria também mandar um beijo para minha esposa, que está com meu filho em João Pessoa.
E amanhã a live vai ser transmitida de lá, se Deus quiser. Então encontro vocês amanhã e peço para que curtam, compartilhem, enviem a quem precisa saber um pouco mais do futuro da criança com TEA e o que pode ser feito, além de usufruir da resposta a tão maravilhosas e brilhantes perguntas. Muito obrigado, fiquem com Deus, boa noite, até mais.